Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o mano, é só sei que nada sei, você que saiu da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Dieguinho. Eu só quero te dizer que o Brasil é pró, bebê. Olha que maravilha. Gente, eu amei quando eu vi essa vinheta segunda-feira, essa abertura segunda-feira. Gente, eu estou pleníssimo. Repare bem, eu estou pleníssimo, tá? Passeando pelas ruas de Gramado com a braba da Química. Não é pra qualquer um, né? Passear pelas ruas de Gramado com Carol, a braba, né? Isso é um privilégio, né? Meus amores, sejam todos muito bem-vindos, pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração. Estamos ao vivaço hoje, quarta-feira, né? A gente tá juntinho aqui para o tema mais votado de literatura. E eu queria parabenizá-los, tá? Queria parabenizá-los porque a escolha foi super adequada. Gêneros literários a gente viu no início do ano letivo. Galera, semana 2 e 3. Então era um assunto que a gente viu lá em março. Resgatá-lo agora é de super bom tom e principalmente pelo fato de que envolve o texto literário, que eu sei que você tem dificuldade em resolver questões de texto literário, e principalmente na organização, né, desse texto literário que a gente chama de gêneros literários, que é diferente do que você vê lá com o Felipe, que são gêneros textuais. Não é verdade? O gênero textual, quando você estuda para a língua portuguesa, é exatamente o fato de qual é o objetivo sociocomunicativo daquele texto, né? Ele foi escrito com que finalidade? Já o gênero literário não. É exatamente uma organização, uma coordenação que a literatura faz dos seus próprios textos. Mas antes, né, de abrirmos os trabalhos, gostaria, né, de mais uma vez dar as boas-vindas. Me senti muito bem andando pelas ruas de Gramado e eu queria dar um salve aqui, primeiro hoje, para o povo do Sul, né? Será que tem alguém acompanhando a gente aí hoje do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná? Eu acho que eu representei bem vocês, dando minha caminhadinha ali pelas ruas de Gramado, né? Mas é claro, estendo meu beijo a todas as outras regiões, galera aqui do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Isso mostra, né, a capilaridade do ProEnem e que vocês arrasam aqui com a gente. Já estou vendo que o povo tá puxando pra fofoca, querem saber se eu estou namorando, querem saber se eu voltei com o Ratinho. Não, Ratinho foi pra ratoeira, tá enterrado, não quero mais saber de Ratinho e não estou namorando, gente. No domingo, eu estava assistindo ao jogo do Flamengo, ao jogo não, ao baile. Inclusive, queria dar boa noite também ao meu diretor, que hoje é o Renan. Ainda tá por aí, querido? Está aí, né? Está aí. Não é Juan. Hoje eu acho que botaram o Renan de propósito para eu falar que, mais uma vez, né, nós temos 2 jogos no Brasileiro. No primeiro, 4-0. No segundo, 1-0, né? Pela contagem, 5-0, se compararmos o campeonato do Flamengo e o campeonato de um time da Série B chamado Vasquinho, né? Que, inclusive, teremos clássicos na Série B, não é isso, Renan? Vasco e Sampaio Correia, Vasco e Novo Horizontino, quiçá Vasco e Santos. Imagina, a Vila Belmiro vai parar, não é verdade? Algo a dizer? Não, vamos seguir.
vamos seguir em frente. Maravilha. Queria dizer também que já estamos aqui, 30ª rodada já, e o Vasco não sai da zona do rebaixamento. Que curioso, né? Com esses devaneios, chegamos aqui. Quero saber as novidades e babados. Presidente do Flamengo. Não serei presidente do Flamengo, obviamente, tá? Não serei eu presidente do Flamengo. A briga... vai ter briga, claro, né? Mas agora a gente tá arrumando a casa, pai Tite tá fazendo ali, né, o seu trabalho e, obviamente, a gente vai rumo, né, ao sucesso. Ano que vem, eu só te digo uma coisa pra você, botafoguense, pra você que é bragantino, tá? O Flamengo tá chegando. Faltam 3 joguinhos pra gente atingir o Botafogo e, evidentemente, atingir aí mais um Campeonato Brasileiro. E ano que vem é ano de Libertadores, Copa do Brasil, Carioca e mais um brasileiro, porque o Flamengo mostra, sim, a sua supremacia. Beleza? Feito esse devaneio, sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje preparada com muito carinho, com muito amor e com muito afeto, pra gente lacrar, arrasar e chegar no nosso objetivo. Como é que eu organizei o rolê da aula de hoje? Repare só. A gente vai começar dando uma lembrada muito rápida, tá? Uma passagem por mapas mentais que trabalham os 4 gêneros textuais, os gêneros literários abordados pela prova do Enem. E em seguida, a gente começa o batidão com as questões, beleza? Tiago Levi diz, Vascão, maior do Rio de Janeiro. Tiago, na sua fala a gente percebe que houve falha argumentativa, não houve projeto de texto e o repertório não é pertinente. Beleza? Dito isso, vamos começar. Então, literatura, mais uma vez, quem votou em gêneros literários, meus parabéns. Na semana que vem, já vou te dar um spoilerzinho, é a nossa semana de que cada dia, né, a gente vai ter uma aula de uma disciplina diferente. Então fica ligado. Para você que ainda não fez a inscrição, o link tá na descrição do vídeo. Amorzinho, faça. Ah, Diego, que preguiça. Que preguiça o quê? Tu não tá aí me ouvindo? Enquanto eu tô aqui começando o rolê, vai se inscrevendo pra você não perder nada. Depois não diz que eu não te avisei. Porque semana que vem o horário tá diferente. A gente vai começar mais cedo. Não é verdade? 4h30 a gente já vai estar aqui, tá te dando boa tarde. Inclusive eu, olha isso, quinta-feira, feriado, dia 2 de novembro, eu vou te dar boa tarde às 4h30, no meio do feriado. E aí, na semana que vem, eu escolhi 2 assuntos. Vai ter Dieguinho em dose dupla, tá? Semana que vem, eu vou trazer 2 assuntos que são babado. Vou já te dar um spoiler. Posso, diretor? Posso, né? Recursos expressivos e modernismo com tendências contemporâneas. Ou seja, é a tua prova de linguagens toda. A parte de literatura toda. Então isso é pra semana que vem, tá? Já pra tu ficar ligado no que a gente tá preparando pra você. Mas hoje, mais uma vez, aplausos, palmas, né? Justamente para quem escolheu gêneros literários. E é assim que começamos a aula de hoje. Gente, olha pro teu guarda-roupa aí no teu quarto. Dá uma reviravolta e vê o quão desorganizado você é. Duvido que esteja... Isso aqui é a foto do meu closet, tá? Isso aqui é a foto do meu... Esses vestidos, não. Mentira, peguei isso aqui na internet, agora que eu vi que tem vestido, não é meu, evidentemente. Cancela isso aqui, olha pra cá. Viu que é uma pessoa organizada? Deve ser alguém do signo de Peixes, alguém do signo de Aquário, porque alguém do signo de Sagitário não teria essa capacidade cognitiva de organizar tudo tão bem assim. Assim como você. Eu duvido... Mas eu duvido que o seu armário esteja organizado. Tu vai abrir teu armário, vai cair uma roupa usada em cima de você, pra você que é porquinho, não é verdade? Vai cair uma roupa que você nem lembrava que tinha. Vai ter coisa ali, ó, que tu já pode doar pra alguém que necessita, não é verdade? Vai ter coisa que você vai falar, isso aqui nem meu é. Vai ter meia furada e tudo zoneado, tudo bagunçado. Pra você que é hétero e torce pra algum time, vai ter camisa de futebol embolada, que você usou e ainda não lavou, né? Você não tem essa capacidade de organização. A literatura tem. E a literatura tem tamanha capacidade de organização que ela pega todos os seus textos e organiza dentro do seu armário. Então, o armário a gente vai chamar de gêneros literários. E nós temos 4 portas para esse armário. Um armário a gente vai chamar de gênero lírico. Um armário a gente vai chamar de gênero épico. A outra porta do armário a gente vai chamar de narrativo. E a última de dramático. E a literatura faz isso. Pega o texto e agrupa ou no lirismo, ou no gênero épico, ou no narrativo, ou no dramático. Então vamos começar, né, relembrando esses gêneros para que a gente possa ver as questões. O primeiro é o lírico. Gente, lírico vem de lira.
Lira é esse instrumento musical de cordas, que vai lembrar o quê? Musicalidade, sonoridade, rima, ritmo, beleza? Palavras no sentido figurado, palavras que vão trabalhar ali certa expressividade, tudo bem? Agora, como é que o gênero lírico vai aparecer no Enem? De duas maneiras. E esse é o objetivo. Eu não vou ficar aqui relembrando para você o que é um ritmo, o que é uma rima, o que é conotação, porque isso a gente já viu ao longo do ano. Hoje eu vou direto ao ponto. Como é que o gênero lírico vai ser abordado na sua prova? Em forma de poema, em forma de música, beleza? E esses poemas, esses sonetos, essas músicas vão trabalhar dois âmbitos do lado artístico, ou a beleza ou a criticidade. O que eu chamo de beleza? É um poema, né, que vai falar sobre amor. É um poema que vai falar sobre paz. É algo que vai trazer pra gente alguma coisa que gere uma contemplação. Agora, o Enem gosta mesmo é do gênero lírico trazendo criticidade. Então é aquela letra de rap que aparece na sua prova, é aquele poema que fala sobre racismo, é aquele poema que vai falar sobre violência contra a mulher, temas sempre frequentes na sua prova de linguagens. E é aqui que a gente vai bater nessa aula. Ou seja, o gênero lírico, ou seja, aquele que tem certa musicalidade, aquele que trabalha com ritmo, rima, palavras em sentido conotativo, figurado, expressivo, traduzindo pra gente dois aspectos artísticos, o de beleza e contemplação e o de criticidade e pensamento crítico. Beleza? Próximo gênero é o épico. Você vai ler a palavra épico e você vai lembrar daquilo que é grandioso. Então, se eu digo a você, por exemplo, que o The Town, o show que fui em São Paulo, foi um show épico. O show do Bruno Mars foi um show épico. O que é algo épico? Algo memorável, algo grandioso. E esse gênero épico, ele surge lá na literatura clássica com as grandes epopeias, ou seja, longos poemas narrativos que contavam as histórias de deuses, heróis e povos na sua coletividade. As duas mais importantes, mais densas e mais conhecidas são as de Homero, a Ilíada e Odisseia. Porém, o Enem gosta dessa aqui, ó. Os Lusíadas de Luís de Camões. Galera, Camões foi um escritor português. Tivemos uma aula do ano para conversar sobre ele. E dentro desse poema, né, desse longo poema narrativo, dessa epopeia, Os Lusíadas, conta-se sobre as conquistas de Portugal, a dignidade de Portugal, o brio. Brio significa honra, né, de Portugal. Beleza? Nas conquistas, sobretudo, das colônias que serão posteriormente escravizadas. Beleza? Então lembra, épico, grandioso, conta história de herói, deuses, povos na sua coletividade. Tudo bem? O gênero narrativo, narrar significa o quê? Contar história. E quando eu conto uma história, quando eu narro algum evento, eu preciso desses 5 elementos entrelaçados. O enredo, que é a história propriamente dita. O personagem, que é aquele ser, né, animal ou ser humano, né, ou um personagem inanimado que vai vivenciar este enredo. O espaço, que é o ambiente em que se passa essa narrativa. O tempo, podendo ser cronológico e psicológico, você lembra disso. E, por fim, o narrador, né, a perspectiva do narrador, que pode ser personagem, observador ou onisciente. Tudo bem? Agora, como é que o gênero narrativo cai na sua prova? Galera, vamos lá. A gente tem narrativas realistas, sobretudo as narrativas de Machado de Assis, o grande gênio da literatura. Narrativas modernistas, como livros de Guimarães Rosa, Clarice Lispector, não é verdade? Graciliano Ramos, Jorge Amado, que foi a nossa parte final do curso, em que falamos sobre os clássicos da literatura que aparecem no Enem com frequência. Mas o Enem, se você acompanhou as nossas últimas semanas, a gente percebeu que o Enem gosta das tendências contemporâneas. Ou seja, autores mais contemporâneos, autores que ainda estão vivos, como a Ana Maria Gonçalves, por exemplo, que escrevem livros que traduzem a história da nossa sociedade. E aqui eu deixo 2 sugestões, tá, de livros, de narrativas, de gênero narrativo para você, que são livros transformadores. Eu posso dizer que eu aprendi
lendo esses 2 livros. Eu li situações, os 2 livros, para te ambientar, falam de racismo na nossa sociedade, desigualdade social, desigualdade racial na nossa sociedade. E nesses 2 livros eu aprendi algo que eu nunca vou viver, que é a questão do racismo. Quarto de Despejo já é mais conhecido, né, que é o livro da Carolina Maria de Jesus, que inclusive, bebê, olha a tua prova do ano passado. 2 questões sobre esse livro, além de uma charge na prova de humanas, tá? Deste livro aqui. Agora, se eu pudesse apostar, eu não sei porquê, mas eu acredito que esse livro haverá uma questão. Eu tô tendo essa sensibilidade. Você sabe que quando a minha sensibilidade está aguçada, lembra que no ano passado, quem tava na nossa aula, né, de véspera do ano passado vai lembrar. Eu entrei para falar de um tema de redação com você. Qual foi o tema? Falamos da questão indígena. Né? Conversávamos sobre o bicentenário, né, da independência, o centenário da Semana de Arte Moderna, e aí a gente viu exatamente a figura do indígena, né, de Macunaíma. E aí a gente conversou rapidamente sobre isso no aulão de véspera. O tema de redação foi exatamente povos e comunidades tradicionais. Eu acho que eu já sei o tema de redação desse ano, vou deixar para conversar com você sobre ele na semana que vem, que vai ser babado, tá? Mas na prova de linguagens eu estou sentindo, não sei porquê, eu estou sentindo que haverá alguma questão com trecho de um defeito de cor, que hoje eu posso dizer com convicção, tá? Eu sou apaixonado por 3 livros. Primeiro, claro, Clarice Lispector, que já vamos ver uma questão dela, que fala sobre a Macabeia, né, exatamente no livro A Hora da Estrela, mas esses 2 ganharam meu coração com tamanho afeto, que é a minha recomendação de leitura para você, tá bem? Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Sugestão de leitura braba e, claro, repertório cultural para sua redação. Tá legal? Vamos lá. E o gênero dramático, para findar esse rolê. Dramático, galera, é o texto teatral, é o texto que baseia-se em ações, né? Eu não tenho narrador, eu tenho fala entre personagens, eu tenho rubricas que são indicações de como esses personagens devem atuar, interpretar dentro do texto teatral. E o cenário, o espaço cênico, claro, trazendo à tona toda essa realidade. Aqui no Brasil, nós temos destaque para vários autores de teatro, né? Conversamos sobre Nelson Rodrigues, né? Que é aquela literatura, aquela literatura teatral mais de deboche, né, de crítica à sociedade. O brabo do Teatro Nacional, que é o Ariano Suassuna, né, trazendo exatamente a literatura nordestina. O Ariano Suassuna, quando falamos dele, conversamos de ele ser considerado cavaleiro armorial, né? Nessa ideia de trazer pra gente uma literatura nordestina muito marcada por setores populares, né, críticas sociais evidenciadas dentro de Alto da Compadecida. E claro, Papai Shakespeare, né, com Romeu e Julieta. Eu não sei se eu contei pra vocês, eu tenho um certo trauma de Romeu e Julieta, porque quando eu era muito novinho, eu estudava numa escola que tinha aula de teatro, né? E aí no final do ano a gente apresentava a peça de teatro para os pais. E aí, em algum ano, que eu não vou me lembrar qual, acho que eu devia estar ali no 3º, 4º ano, foi Romeu e Julieta. Aí a tia, né, a tiazinha do teatro, falou assim pra mim, ai, Diego, você vai ser o Romeu. Falei, mas eu quero ser a Julieta. Imagina o caos na Terra. Imagina a batalha espiritual que a gente travou, né? Porque ela queria que eu fosse Romeu, eu queria ser a Julieta. Falei, tia, mas eu quero ser a Julieta. Aí ela, mas não tem como ser a Julieta, você vai ter que ser o Romeu. Falei, mas eu quero ser a Julieta, mas não vai ter como ser a Julieta. Aí sabe aquela criança mimada? Eu falei, se eu não for a Julieta, eu não vou ser ninguém. Porque Romeu eu não quero ser, eu quero ser a Julieta. E aí ficamos nesse debate, né? Eu quero ser a Julieta, mas não tem como. Imagina que coisa trágica, né? O Neneco ser a Julieta. Final das contas, eu fui a árvore. Imagina, eu lá, fiquei lá, eu era uma árvore fazendo um protesto, tá? Eu era uma árvore, ó, ficava assim, ó, me balançando todinho, de ficar paradinho, eu me balançava, chacoalhava, eu era uma árvore tenebrosa e eu acho que a professora nunca mais quis fazer Romeu e Julieta. Eu fui um trauma na vida de professora, né? Dona Márcia, um beijo pra senhora, eu juro que não foi intencional, mas você não me deixou ser a Julieta, então você acabou tendo que cometer aí esse devaneio. E a árvore era pra ficar paradinha, só com o meu rosto de fora. Eu balançava aquele negócio todo, e a tiazinha, a diretora lá, para, Diego, para.
para nada, eu queria ser a Julieta, eu já querendo dar na cara de Julieta, pegar a roupa dela, e eu tenho esse trauma até hoje, né? Nunca fui Julieta, mas hoje estou à procura de um Romeu. Olha que lindo, né? Dito isso, vamos às questões, que é melhor, não é verdade? Galera, vocês gostam da... Ah lá, falei do beijo da tia Márcia, a galera, árvore pistola. Eu era uma árvore pistola. Eu não era uma árvore, um baobá, né? Uma árvore amazônica, quietinha, parada. Eu era a árvore. Me balançava. Ó, foi o caos. Tia Márcia, eu te peço desculpas por esse devaneio, por esse momento que tivemos quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Mas a senhora é a culpada, dona Márcia. Vamos lá, lindezas. Árvore na tempestade, melhor definição. Delanis, melhor definição. Árvore na tempestade, uma árvore da segunda fase do romantismo, aquela árvore tempestuosa, era mais ou menos isso. Lindezas, bora para as questões. Separei 5 questões recentes para você. Qual é a dica que eu tenho para te dar? Se liga só nessa diquinha especial, nesse bizu especial. Viu que é um texto de literatura? Viu que é um poema? Viu que tem recurso expressivo? Eu quero que você me responda isso, tá? Você começa lendo texto literário por onde? Lembra aí pra mim. A gente bateu nisso o ano inteiro, não me decepcione. Não me decepcione. A gente começa a ler um texto literário, um poema, uma narração, um texto teatral pela fonte. Beleza, estamos juntinhos lá. José Adilson, perfeito. Vamos começar pela fonte. E aí, ó, eu não vou começar fim de semana no parque, porque fim de semana no parque parece uma parada muito legal, né? Vou ali passear, né? Vou ao parque, aqui no Rio tem um parque lindo, né? Que é o Jardim Botânico, tem o Parque Madureira. Eu não tô indo passear no parque. Olha quem escreveu isso aqui, ó. Racionais MCs. E aí, deixa eu fazer um parênteses. A gente sempre coloca como temas de redação aqueles temas mais batidos, né? Aquilo que a gente viu acontecer esse ano. Então tem muita gente apostando em violência nas escolas, concordo. Tem muita gente apostando em campanha de vacinação, concordo. Tem muita gente falando que vai ser etarismo, né? Surgiu esse spoiler aí, não sabe, sei lá, Deus de onde, que é etarismo. Pode ser. Tem muita gente falando que é capacitismo ou autismo. Pode ser. Beleza. Agora, eu sempre penso que a gente tem que estar preparado para aquele tema, entre muitas aspas, mais aleatório. Quer ver um exemplo? Cai para o tema de redação de 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Será que alguém apostava que esse seria o tema, gente? Democratização do acesso ao cinema no Brasil? Algo tão específico, será que alguém cravou esse tema? Uma coisa é acesso a bens culturais, né? Mas acesso a cinema foi algo tão específico, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, este ano, né, 2023, tivemos o retorno no atual governo do Ministério da Cultura, certo? E sei lá, não é minha aposta número 1, mas o que eu fiz, né? Eu sou bisoiento. O que eu fiquei fazendo? Às vezes, quando eu estava preparando minhas aulas, preparando as nossas conversas, eu ia olhando, né, sobretudo no primeiro semestre, que é quando seu tema de redação está sendo escolhido, está sendo montado, eu fui olhando o site de cada um dos ministérios, que eu fiquei pensando, pô, o que o Ministério da Saúde está falando esse ano? E aí eu vi muita coisa sobre cigarro eletrônico. Já parou para pensar nisso? Cigarro eletrônico. O Ministério da Saúde falou muito sobre isso, sobretudo uma lei de abril deste ano que proíbe o cigarro eletrônico no Brasil. E aí é um tema social, é um tema da área de saúde, poderia ser. Vi também no Ministério da Saúde, só para você ter a dimensão disso, tá? Muitos assuntos que falavam sobre campanhas de vacinação. Sobretudo para aquelas doenças, não tô falando só de Covid não, tá? Sobretudo para aquelas doenças que já haviam sido erradicadas, como, por exemplo, o sarampo, né? E agora a gente está sem o controle, beleza? Ministério da Educação. Vi muita coisa falando sobre o novo ensino médio. E ó, se tu tá acompanhando, vê o que rolou ontem sobre isso. É um assunto muito importante, né? Vi também algo muito relacionado à evasão escolar, à violência nas escolas. Por que eu tô te dizendo isso? Quando eu olho para o Ministério da Cultura, e aqui é com muito orgulho que eu trago a letra de Racionais, tá? Porque isso aqui é tão cultura quanto aquilo que a sociedade costuma chamar de cultura. As letras
de Racionais, elas trazem uma peculiaridade da nossa sociedade, um vestígio, um encontro da nossa sociedade, que é um encontro que a gente vê todos os dias na rua. E é da rua, é da massa que vem a cultura do nosso país, né? E é com muito orgulho que a primeira questão da aula de hoje venha a ser uma letra de Racionais. E aí, por que eu tô te dizendo isso? Lá no site do Ministério da Cultura, o que aconteceu? A atual ministra, Margareth Menezes, né, uma cantora nordestina preta que representa a nossa cultura popular, o que ela fez? Tem uma lei, tá? Deste ano, você pode buscar isso, que instaura o hip hop e suas manifestações, né, os seus desdobramentos, como o rap, por exemplo, como integrador da cultura nacional. Olha que parada sensacional. E vê se não casa um pouquinho com o tema de 2019, né? O eixo cultural. E aí eu pego uma cultura entendida como marginalizada, como periférica e jogo como tema de redação. A importância da valorização ou desafios para a valorização de alguma cultura marginalizada, como o rap, por exemplo, na cultura nacional. E aí é aquele tema que tu cruza os braços e fala assim: caraca, não é violência nas escolas, não é etarismo, não é bullying, não é... O que mais você tá postando aí? Né? Não é... Vocês falaram aí vários temas, né? Bizarro. Então a gente tem que estar preparado para esses temas que estão em alta? Com certeza. Mas a gente também tem que estar preparado para temas culturais. E é isso que você tem que estar ligadinho. Tá legal? Então vamos lá. Racionais, já sei que é letra crítica. É aquele gênero lírico que traz criticidade, que traz reflexão. Fim de semana no parque. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, toda equipada e o tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eufóricos, brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área. Como é que tá? Provavelmente correndo de lá pra cá, jogando bola descalços nas ruas de terra. Brincam do jeito que dá. Olha só aquele clube, que da hora! Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar sem nenhum incentivo. Para a molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Ou seja, o acesso ao parque é um acesso elitizado. Já a pessoa periférica, o cara que está na favela, ele não tem tantas opções de acesso ao lazer. Bora para a questão. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer que, letra A, retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. Letra B de bola, ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais que o acessam à sua maneira. Letra C, expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer. Letra D, implica condições desiguais de acesso ao lazer pela falta de infraestrutura e investimentos em equipamentos. Ou letra E, aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente e do prático nas menos favorecidas. Voz do povo é voz de Deus, gabarito letra D de dado. Mas eu quero ressaltar que alguns de vocês logo no início falaram letra A. A letra A ela só é equivocada por duas observações pequenas. Primeiro, retrata a ausência de opções de lazer. Não é uma ausência, é a escassez. Não é que não haja, mas há pouco, beleza? Então a palavra ausência, ela generaliza muito. Não é uma ausência, mas é escassa, a opção é escassa, tá? E não por uma falta de espaço adequado, e sim por uma falta de interesse do poder público, tá bem? Então a letra A, ela te engana. Ela te engana porque ela é quase certa. Mas não é uma ausência, e sim a escassa opção de lazer, e não é pela falta de espaço adequado, e sim pela omissão, pela inação, pela negligência do poder público. Beleza? Então, um gabarito letra D de dado. Bora para a questão 2. Questão de literatura, você começa pela fonte. Olha ela aí. Clarice Lispector na obra Babado, A Hora da Estrela. Antes de ler isso aqui, bora pro quadro rapidamente? Olha o que eu preparei para vocês. Falei de Clarice Lispector o ano inteiro, sobretudo numa aula somente sobre ela e João Guimarães Rosa. Galera, anote isso aqui pra mim. Caiu Clarice Lispector na sua prova do Enem? O gabarito está aqui, ó.
ou na metalinguagem, ou seja, quando Clarice comenta sobre a própria construção do seu discurso, comenta sobre a própria criação, né, do seu discurso, fala sobre o ato da escrita. A epifania, que é exatamente o cair da ficha, né, exatamente quando o personagem descobre exatamente a sua situação social, quando há uma revelação extraordinária dentro da literatura que muda o rumo da história, geralmente no final das suas narrativas. Tudo bem? Introspecção e fluxo de consciência. Se tu pega a prova do ano passado, na questão de Clarice Lispector, o gabarito era esse aqui, fluxo de consciência, que está muito associado à introspecção. É uma sondagem, uma análise psicológica das suas personagens, sobretudo mulheres, no finalzinho ali do modernismo, mais ou menos em 1960. Beleza? Então, dá o seu printzão aqui. Caiu na prova a questão de Clarice Lispector. Um desses 4 pontos é o gabarito, com certeza. Beleza? Bora voltar lá para a questão para ver o que a gente espera. Olha lá. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Se liga agora. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, lê isso aqui pra mim, ó. Continuarei a escrever. Dentro do texto, ela fala da própria escrita. Isto é, metalinguagem, é a metaliteratura. É a literatura que comenta o próprio ato da escrita. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se essa história existe ou não, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, olha de novo, né, o ato discursivo da metalinguagem. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês e assim sucessivamente. Bora ver a questão. A elaboração de uma voz narrativa, gênero narrativo, peculiar, acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador, letra A, observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. B de bola, relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. C de casa, revela-se um sujeito que reflete sobre as questões existenciais e sobre a construção do discurso. D de Diego, admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Ou letra E de escola, discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Gabarito, portanto, letra C de casa. Muita gente, quando faz rápido essa questão, marca a letra E, porque realmente em Clarice a gente tem essas questões filosóficas, metafísicas, de introspecção, mas elas não são incomuns na narrativa de ficção. Beleza? Letra C, então, questão linda, Clarice Lispector sempre presente na tua prova de linguagens. Beleza? Estão curtindo, estão gostando? Tá indo direitinho? Tô falando, tá dando para entender o objetivo da aula de hoje? Você tá feliz? Tá me acompanhando? Manda um ok, manda um salve para eu saber que você tá aí. Galera respondendo direto o gabarito, é disso que gosto. Podemos então partir para a questão de número 3. Beleza? Bora lá. Os gêneros literários são empregados com a finalidade estética. Leia os textos a seguir. Literatura, eu começo pela fonte. E aí eu percebo, ó, a comparação entre textos de Camões. Só que aí eu vou na malícia, ó. Um é o livro de sonetos. Soneto, ele falava de amor, morte e passagem do tempo. Busque amor, novas artes, novo engenho. Já em Os Lusíadas, ele fala sobre o quê? As descobertas. Descobertas é muita ingenuidade minha, né? As conquistas, as colonizações feitas por Portugal. Ora, se aqui eu tô falando de amor, de lirismo, eu tô escrevendo um soneto clássico, e aqui eu tô trazendo Os Lusíadas,
Olha o que a questão quer. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. Diz pra mim, Soneto de Camões. Pra galera que tá aí... Cara, eu fico emocionado, a galera aí que tá elogiando a aula. De verdade, isso é mais do que combustível, é surreal, surreal. A gente lendo aqui a parada, de repente brota ali um elogio. Sério, aquece o coração, de verdade. Brigadão aí pra galera. Jéssica, teve mais alguém falando melhor aula. Porra, de verdade, fico felizão. Até falei um palavrão aqui sem querer. Vamos lá, então. Texto 1, soneto, é exatamente gênero lírico, certo? E Os Lusíadas de Camões vai ser o gênero épico. Não preciso nem ler, né? Gabarito, letra, B de bola. Beleza? Bora! Vamos para a questão 4. Lições de motim. Pô, aí, Diego, olhei lá pra fonte e me deparei com um autor que não conheço. Lições de motim. Não tô conseguindo entender direito. Mas eu tô percebendo que é um texto diferente. Eu tenho aqui o nome de uma personagem, Dona Cotinha. Tem aqui um travessão indicativo de fala. Então, se eu tô percebendo que é um diálogo, que é uma fala de um personagem, eu vou associar aqui gênero ao gênero dramático, né? Ao gênero teatral. Inclusive, ó, a questão já vai te ajudar. Por isso, alguém falou aí pra mim, lê a questão primeiro. Lê a questão é muito maneiro. Lê a questão é muito maneiro porque você consegue chegar exatamente no foco. Olha só, nesse trecho, o que caracteriza Lições de Motim como texto teatral associei ao gênero dramático. E aí, olha só, vamos ver a estrutura desse texto? Porque quando a gente fala de gênero, a gente perpassa muito pela estrutura, né? E aí eu percebo o tom da fala, né? Existe ali a Dona Cotinha, que é uma personagem com travessão. E aí eu percebo que na estrutura desse texto, olha só, a reflexão escorrega lá pro fundo da alma, entre parênteses. De súbito, pedagógica, volta-se para o homem, faz uma pausa, o homem torna-se a debater. Gente, isso aqui num teatro, ninguém vai ler isso pro público não, tá? Imagina a Dona Cotinha falando, fiz uma pausa agora, hein? Óbvio que isso não vai acontecer, né? Ela vai fazer uma pausa, porque isto é uma rubrica. E a rubrica não é para ser lida, e sim para você ter uma indicação de, evidentemente, como que você vai construir a sua ação dramática. Então, o que faz desse texto ser um texto teatral? Letra A, o tom melancólico presente na cena. Letra B, perguntas retóricas da personagem. C, interferência do narrador no desfecho da cena. D, o uso de rubrica para a construção da ação dramática. Ou E, as analogias sobre a solidão feitas pela personagem. Lindezas, gênero literário também perpassa pela estrutura do texto. E a estrutura do texto dramático é permeada por rubricas, gabarito D de dado. Beleza? Vamos à questão 5. Primeira lição. E aí, gente, Ana Cristina César, na nossa aula sobre tendências contemporâneas, eu fiz você voltar sua atenção para ela, lembra? Aquela poetisa que falava da poesia marginal, daquela poetisa que trazia o lirismo. A Ana Cristina César está presentíssima na sua prova de linguagens. Ela, a Hilda Hilst e o Manuel de Barros. Se eu fosse você, eu dava uma investigada, uma revisada neles, tá? Tá na nossa aula da semana 28 ou 29. 28. Dá uma olhada lá, tendências contemporâneas, que isso vai te ajudar. E aí já te adianto que na semana que vem, já até te dei esse spoiler, né? Na semana que vem a gente vai fazer mais uma aula sobre esses poemas e essas prosas de tendência contemporânea. Tá bem? Adélia Prado também. Perfeito. Big Wolf. Obrigado pela lembrança. Bora lá. Primeira lição. Os gêneros da poesia são lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. O gênero lírico compreende o lirismo. Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. É a linguagem do coração, do amor. O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram declamados ao som da lira, como a gente comentou no início da aula, né? O lirismo pode ser letra A, elegíaco, ela vai dizer o que é esse gênero. Letra B, bucólico, ela vai explicar o que é algo bucólico. C, erótico, Gregório de Matos, o pica-flor presente mais... Gregório de Matos está em tudo, só não vê quem não quer. Não é verdade? Olha ele aqui, achei que não ia passar hoje, pica-flor presente, né? Achei que ele ia passar batido, aqui está ele
no final da aula de hoje, aparece Pica-Flor, aparece o nosso Gregório de Matos, o erótico, quando versa sobre amor. Pica-Flor está aí, né? Que maravilha, Pica-Flor, né? Nosso poeta barroco sempre presente nos momentos mais oportunos destes devaneios literários, né? Aí ela vem fazendo, gente, exatamente uma denominação, uma explicação sobre os vários gêneros dentro da poesia, sobre as várias formas de lirismo. E aí ela chama isso aqui de primeira lição porque é uma lição mesmo, é algo didático. Ela escreve um poema para didaticamente ensinar pra gente o que é o gênero elegíaco, bucólico, erótico, anénia, a endecha, epitáfio, epicédio e por assim vai. Gabarito, vambora! No poema de Ana Cristina César, a relação entre as definições apresentadas e o processo de construção do texto indica que letra A, o caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. Letra B de bola, tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. Maneiro. C. Seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. D. Enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. Ou letra E. Referência a gêneros poéticos clássicos expressa adesão de um lírico às tradições literárias. Claro, né? Ela está explicando pra gente os vários tipos de lirismo. Isso é peculiar. Não é comum a gente ver um poema nesse formato. Né? Nesse formato aqui não é comum. A, B, C, nesse tom explicativo. Por isso, o gabarito é letra B de bola. Meus amores, estamos chegando ao final, né? Mas como sempre, eu acho que essa fala final, ela é sempre muito importante, né? Porque trabalhar com educação no Brasil não é só trabalhar a parte cognitiva, mas é principalmente trabalhar o afeto e a parte socioemocional, tá? Então, meus amores, tá super chegando a hora. Eu queria reafirmar meu compromisso com o ProEnem, queria reafirmar meu compromisso com vocês aí de casa, tá? Permitam-me fazer uma observação. Eu estava, tá, vendo as mensagens no meu Instagram, e aí, Júlia, você deve estar aí, Júlia, mil perdões, a Júlia me mandou uma redação em julho, e por coincidência eu fui clicar, é porque como eu não sigo muitos de vocês, né, a gente foi se conhecendo esse ano, eu não estava conseguindo seguir todo mundo de volta, o que aconteceu? Muitas mensagens foram parar naquela pasta oculta. Meus amores, eu peço mil perdões. Eu fui abrir a parte oculta lá do meu Instagram. Galera, tinha mais de 132 mensagens, para ser mais exato. Com, às vezes, mensagens de vocês de carinho, às vezes redação para eu corrigir. Das 130, 120 eram redações para eu corrigir, né? Tinha gente mandando dúvida de questão. Eu peço, de coração, fiquei com vergonha, gente, eu não abri essa página de mensagem oculta há muito tempo, tá? Então eu prometo a vocês que ao longo do finalzinho dessa semana, até o final dessa semana, eu vou responder a todo mundo. Juro por Deus, tá? Eu vou responder sim, na medida do possível, eu já vou começar a responder hoje, porque, gente, eu realmente não vi, tá? Eu realmente não vi. E aí a Júlia, ela brigou comigo, professor, eu te amo, sempre te mando beijo, te chamo de Gugu. Olha o argumento, te chamo de Gugu. Julinha, um beijo pra você, te respondi já antes de entrar na aula, né? E eu espero que você tenha curtido, né, esse nosso momento. Eu tava reassistindo a um documentário que eu amo, que é o documentário Amarelo do Emicida. A gente falou hoje sobre rap, sobre cultura periférica, né? E aí eu lembrei de uma frase que me inspira o tempo todo, né? Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Então eu queria te dizer que por mais que você seja o único representante do seu sonho, você vai ter sempre uma rede de apoio aqui no ProEnem. Você vai sempre poder contar com a gente. E tá chegando pertinho o dia, né, de você estar conquistando o seu sonho. De você estar correndo atrás daquilo que vai te fazer ter prazer enquanto universitário e no futuro, né, trabalhar exatamente com aquilo que te faz correr. Eu não me vejo em outra profissão. Eu não me vejo dentro de um tribunal, não me vejo dentro de um centro cirúrgico, não me vejo em outra profissão que não seja trabalhar com a educação de um país tão desigual
como o nosso. E aí quando a gente chega na casa de vocês, né, tem gente que tá me ouvindo, poxa, que pertence à classe A++++, que tá me ouvindo numa casa com ar-condicionado, né, uma sala de 10 mil andares, mas também tem você que tá me ouvindo, de repente, da casa de alguém que você foi pegar a internet emprestada, talvez da sua residência que é mais humilde, mas saiba que o meu afeto chega a todos vocês da mesma maneira e eu sinto esse afeto de volta. Então, reafirmando meu compromisso com vocês, eu amo cada um de vocês, obrigado pelas mensagens de carinho e semana que vem estaremos juntos novamente para falar de recursos expressivos e literatura modernista com tendências contemporâneas. Tá bem? Um beijo muito grande, ó! Assista o documentário que é babado, tá? Tem no Netflix, Amarelo, do Emicida. Ainda aparece a Pablo Vittar, lacrando e arrasando, como eu, pelas ruas de Gramado, passeando com minha Carol. Beijos e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.